Olá a todos, meu nome é Jean Marcel Carvalho França, eu sou professor titular de História do Brasil da Unesp de Franca e membro do grupo escrito sobre os Novos Mundos. E vou aqui apresentar para vocês, nesse projeto Pontes para o Passado, um documento extremamente importante, conhecido, mas não muito conhecido, não tão conhecido como deveria ser, intitulado A Relação do Piloto Anônimo. A Relação do Piloto Anônimo é, na verdade, a certidão de nascimento do Brasil. Por quê? Porque ele foi o primeiro documento a circular pela Europa, dando conta do descobrimento do Brasil. Aí a Carta de Caminha. A Carta de Caminha só foi publicada e conhecida em 1818, 300 e poucos anos depois do descobrimento. A Relação do Piloto Anônimo, ela foi publicada pela primeira vez em italiano, numa coletânea de narrativas de viagem. Essas narrativas de viagem eram muito famosas na época e ganharam muitas coletâneas que juntavam várias narrativas de vários lugares, numa coleção de narrativas de viagem intituladas Terras Recentemente Descobertas. Os textos foram todos publicados em italiano. Nós não conhecemos a versão em português dessa narrativa. Por que ela chama a Relação do Piloto Anônimo? Porque esse italiano que publicou ela pela primeira vez acreditou que esse indivíduo, um anônimo provavelmente, era um piloto, ou seja, ele dirigia o navio. O que não é verdade. Por que não é verdade? Por que a gente sabe disso hoje? Porque quando a gente lê a narrativa do piloto anônimo, a gente nota que não tem dados técnicos. Tá? E os pilotos, em geral, deixam narrativas com dados técnicos sobre as marés, sobre os ventos, sobre os portos onde ele entrou, etc, etc. No caso específico dessa narrativa, nós não temos esses detalhes. Então, muito tempo depois, um indivíduo chamado William Greenlee, que é um pesquisador inglês muito importante do descobrimento do Brasil, ele levantou uma hipótese que hoje a gente tem como a mais plausível, que quem escreveu a narrativa foi um indivíduo chamado João de Sá, e ele era um escrivão da armada, não é? Ou seja, tal como Caminha, ele também era um escrivão. Toda a armada, cada navio em geral, levava um escrivão que tomava conta das despesas, anotava as despesas, anotava os lucros, anotava inclusive as mortes, fazia um balanço geral do dia a dia da armada, do dia a dia do navio. Muito provavelmente, o João de Sá foi um dos poucos que sobreviveu à viagem do Pedro Álvares Cabral, que, como a gente vai ver, foi uma viagem bastante trágica, e voltou para contar a história. E por que a narrativa dele é tão importante? Porque, se vocês se lembram, a narrativa do Caminha, ela começa em Lisboa e ela termina quando Caminha chega à costa do Brasil, na altura da Bahia, não é? E aí um navio retorna para Portugal, dando notícias ao rei de que havia sido descobertas terras a oeste. E junto leva a Carta do Caminha. Esse navio leva a Carta do Caminha. Caminha não contou o resto da viagem. Por que ele não contou o resto da viagem? Porque ele morreu. Né? Quando os navios chegaram à Índia, os poucos que chegaram à Índia, houve um desentendimento em Calicut, na costa da Índia, entre os portugueses e os nativos, os indianos, e o Caminha faleceu numa batalha, foi morto numa batalha. Então a narrativa dele vai até só o Brasil, você veio só até aqui. A do piloto anônimo, não. Provavelmente o João de Sá, o outro escritor da Armada, ele fez todo o percurso e ele conseguiu retornar numa daquelas 3 embarcações que conseguiram retornar da viagem do Pedro Álvares Cabral, das 14 que saíram. Ele conseguiu retornar e ele conseguiu narrar a viagem toda. Por que é importante a gente conhecer toda a viagem do Pedro Álvares Cabral? Porque se a gente conhece só a parte do Caminha, a gente fica com a impressão de que Portugal veio para descobrir o Brasil e fingiu que não e seguiu para a Índia, o que não é verdade. Não é? O que aconteceu, o que a gente acredita que tenha acontecido a partir das fontes que a gente tem? Aconteceu mais ou menos o seguinte: na primeira viagem à Índia, Vasco da Gama, ao fazer a famosa curva do Atlântico, porque para se navegar o Atlântico naquele tempo, que você dependia dos ventos e marés, você tinha que
se afastar muito da costa da África para poder dobrar o Cabo da Boa Esperança lá embaixo, porque se você fizesse isso muito próximo à costa, o seu navio ia ser destruído, você não ia conseguir dobrar o Cabo da Boa Esperança. O que os portugueses descobriram de importante no Atlântico? Isso, a curva do Atlântico. É a descoberta mais importante dos portugueses em termos de navegação. Eles descobriram que para virar o Cabo da Boa Esperança, você precisava fazer uma longa curva no Atlântico. Você precisava abrir, sair da Europa, abrir, depois fechar e descer lá embaixo. Quando o Vasco da Gama fez isso, e Vasco da Gama é considerado um bom navegador, a curva dele é uma curva muito bem feita, esse trajeto que ele faz no Atlântico, ele percebeu que na altura de Pernambuco havia alguns sinais de terra. Que sinais eram esses? Pássaros, não é? Porque pássaros precisam pousar, então eles precisam estar próximo a alguma terra. Pássaros em geral e vestígios de vegetação no mar. Provavelmente Vasco da Gama comunicou isso ao seu sucessor, né, na viagem, que é o Pedro Álvares Cabral, que vai fazer a segunda viagem à Índia, e o Cabral resolveu, mais ou menos nessa altura, testar a hipótese de Vasco da Gama. Testar a hipótese significa abrir um pouco mais a oeste a curva, não é? Porque quando você pensa que o Cabral estava indo para a Índia e veio no Brasil, você fala, se trata de uma pessoa sem noção de direção. Não, não é isso. Ele estava vindo ao Brasil, ele estava indo para a Índia numa rota tradicional descoberta pelos portugueses, que precisava de uma longa curva. E ele resolveu abrir um pouco mais a curva, não muito. Afinal, Vasco da Gama já tinha visto certos indícios de terra. Ele abriu um pouco mais e deu com a costa do Brasil. Isso se percebe claramente na narrativa do piloto anônimo, não que ele abriu um pouco mais, porque até a costa do Brasil a narrativa é idêntica, mas que não era a intenção fundamental da frota descobrir terras a oeste, ou seja, lá onde for. O objetivo principal da frota era seguir viagem e fazer o que Cabral tentou fazer. O quê? Fundar uma feitoria na costa da Índia, a princípio a ideia fundamental, em Calicut. Não é? Deu certo? Não, não deu certo. Muitas naus se perderam pelo caminho, tanto na ida quanto no retorno, na volta. Né? Grandes navegadores morreram pelo caminho, na companhia do Pedro Álvares Cabral. Quando retornaram, poucos homens da tripulação retornaram, a mortandade foi enorme. Ou seja, a viagem de Cabral foi uma viagem, de certo modo, muito mal sucedida. Tá? E isso fica claro ao longo da narrativa, e por isso que a narrativa é tão importante. E ela explica para nós por que Cabral, quando retorna a Portugal, ele não é recebido como um herói. Ele é recebido como alguém que não foi capaz, de certo modo, de cumprir a missão para que ele foi designado, que era fundar uma feitoria na costa da Índia. Quem que vai conseguir isso com eficiência, com eficácia? É o Vasco da Gama, que vai fazer a sua segunda viagem, a terceira à Índia. Aí sim, os portugueses vão conseguir estabelecer uma rede de negócios com a Índia mais bem estruturada. O Cabral falhou nessa missão, e é por isso que ele é um pouco mal visto nesse período em Portugal. Sim, ele descobriu terras a oeste, mas a princípio não se sabia muito bem o que fazer com essas terras. E essa é uma outra razão. Quando que Portugal vai pensar mais ou menos, e muito pressionado pela situação de outros povos estarem andando pela costa do Brasil, que ele vai pensar em colonizar o Brasil 30 anos depois, né? 1530. Então, entre 1500 e 1530, o Brasil serviu para pouca coisa. Você permitiu certa exploração do pau-brasil, de aves, de macaquinhos, de algumas especiarias. Havia muita pirataria francesa, muita pirataria espanhola em geral, mas não se sabia muito bem o que fazer com o Brasil. A princípio começou-se a utilizar o Brasil como ponto de parada para quem ia para a Índia, justamente para reabastecer navios, etc. Mas só 30 anos depois é que vai se, de fato, dar um destino ao Brasil com a viagem dos irmãos Souza, né?
o Pedro Lopes de Souza e o Martim Afonso de Souza, e com o desencadeamento em 1534 das capitanias hereditárias. Mas esse documento, a relação do piloto anônimo, ela recoloca para nós a dimensão do descobrimento do Brasil dentro da expansão marítima portuguesa. Por isso é um documento muito importante. Ele vai estar disponível numa versão bastante bem cuidada, bem feita, na coleção Memória Atlântica. Vocês vão ter aí o link disponível e vale a pena ler, é uma narrativa muito curiosa, muito interessante. Até a próxima.